Olá pessoal, continuando o curso Gestão do Tempo, parte 2, Conceito e ferramentas de análise, análise linear, análise matricial e mapa conceitual. Esta é a versão de dezembro de 2020. A princípio, esse curso terá no mínimo 6 partes. Esse foi o objetivo que nós definimos na primeira parte do curso: priorizar uma tarefa e executar essa tarefa priorizada. O processo parece simples, mas existem obstáculos que podem impedir a conclusão desse processo com sucesso. O primeiro obstáculo que iremos analisar está relacionado com os contratempos, que nos impedem de executar ou finalizar a tarefa priorizada. Exemplos de contratempos: interrupções, tarefa chata, distração, divaga, procrastina e, no final, sobra pouco tempo para executar a tarefa. A boa notícia é que muitos desses e outros contratempos podem ser contornados com a mesma estratégia. Uma forma de contornar esses contratempos é fazendo a análise da tarefa, ou seja, dividir a tarefa priorizada em partes menores. Quanto maior o tempo de uma tarefa, maiores são as chances de ter interrupção, se distrair ou divagar. Da mesma forma, se você tiver uma tarefa chata que fica procrastinando, tente executar essa tarefa em partes menores, aumentando as chances de finalizar a tarefa. Este é o processo. Caso uma tarefa tenha o tempo longo ou que seja chata ou cansativa, faça a análise da tarefa, dividindo-a em partes menores. O número de partes vai depender de vários fatores. É só a experiência prática que vai dizer se as partes continuam longas ou ficaram muito curtas. Com a experiência e a avaliação, você consegue acertar o tempo ideal do fracionamento ou análise. Depois da análise ou divisão em partes, reiniciamos o processo, priorizamos uma parte da tarefa de cada vez e executamos uma parte de cada vez. Por onde começar vai depender do gosto de cada um. Algumas pessoas começam pelas partes mais fáceis para sair da inércia. Outras preferem começar com as partes menos fáceis para aumentar as chances de conclusão do todo. Vamos tomar como exemplo a tarefa de ler um livro de 300 páginas. Nesse caso, pode ocorrer de não começar a ler o livro por falta de tempo, por ser um livro difícil ou chato de ler e acabamos procrastinando. Ou então começamos a ler o livro e não terminamos, novamente alegando que não temos tempo ou que o livro é muito cansativo. Independente do real motivo do porquê não terminamos de ler o livro, podemos fazer a análise para aumentar as chances de iniciar e terminar de ler o livro. Por exemplo, ler 10 páginas por dia, com previsão de terminar a leitura do livro em um mês. Se no começo sentir dificuldade, diminua para 5 páginas por dia. E se no decorrer da leitura perceber que pode ler mais de 10 páginas por dia, faça esses ajustes continuamente. O importante é conseguir executar uma parte da tarefa sem interrupção, tendo foco ou atenção plena. É este o fator que aumenta a produtividade. Como sugestão de pesquisa, fica a dica da técnica Pomodoro. Nessa técnica, a sugestão é estabelecer tarefas ou partes da tarefa em 25 minutos. Ou seja, serão 25 minutos de trabalho focado e depois fazer um intervalo de 5 minutos. Outro exemplo, aprender 1000 kanjis, os ideogramas em japonês. Parece difícil, mas podemos estabelecer metas de 1 kanji por dia. Desta forma, conseguiremos aprender ou, no mínimo, conhecer 1000 kanjis em 3 anos. Parece muito tempo, mas no Japão as crianças aprendem 1000 kanjis em 6 anos, durante o ensino fundamental. Eu já li vários livros fracionando metas diárias e funcionou muito bem. Agora estou aprendendo kanjis da mesma forma e também está funcionando bem. Aqui nós temos outro exemplo de análise ou quebra do todo em partes componentes. Tarefa: criar e atualizar o cadastro de clientes. Esta tarefa pode ser decomposta em algumas etapas. 1. Escolher um aplicativo. 2. Definir os campos. 3. Cadastrar 5 ou 10 principais clientes de cada vez. 4. Atualizar os dados dos 5 ou 10 clientes de cada vez. Novamente, as partes podem ser maiores ou menores. Você vai encontrar o seu ponto ideal. Neste caso, como as partes são diferentes, devemos ordenar as partes numa sequência cronológica. Escolher quais tarefas nós iremos realizar primeiro.
Este é um exemplo simples de planejamento. Definir uma meta ou tarefa, definir as partes ou ações e ordenar numa sequência cronológica. E, se necessário, podemos também definir o tempo de cada ação ou parte ou o prazo de execução. Podemos ter também tarefas que precisem de dois níveis de análise, e neste caso utilizamos a análise matricial. Por exemplo, uma pessoa definiu como tarefa ter relevância no LinkedIn. Numa primeira análise, podemos definir três partes: sobre mim, conexões e conteúdo. Dá para perceber que não conseguiremos fazer cada uma das tarefas em 30 minutos ou menos. Em cada uma dessas colunas, nós podemos fazer uma nova análise ou quebra em partes menores. Exemplo, na segunda coluna temos conexões. Eu posso começar com conectar com os meus amigos. Na sequência, curtir as postagens deles. Depois, procurar antigos colegas de trabalho e pesquisar os amigos dos meus amigos. Esta análise de cada coluna vai ajudar a executar uma parte de cada vez. Outra ferramenta de análise é o mapa conceitual, ou análise em árvore. Neste exemplo, a tarefa definida foi conhecer a minha nova equipe que eu estou liderando. Neste caso, temos um exemplo de análise até o terceiro nível. Primeira análise do item D, vida pessoal dos liderados. Segunda análise, família. Terceira análise, estado civil e filhos. E cidade onde nasceu. Nós podemos fazer um mapa conceitual num aplicativo. Neste caso, eu utilizei o aplicativo FreeMind, uma ferramenta grátis. Mas dependendo de seu gosto ou preferência, pode fazer com notas adesivas ou papel e lápis. Neste caso, depois da análise em partes, é necessário fazer a ordenação na sequência cronológica de execução, como mostrado no exemplo da análise linear. Desta forma, o nosso objetivo ou sonho ficou um pouco diferente: priorizar uma tarefa ou parte de uma tarefa, e em seguida executar e finalizar a tarefa ou parte da tarefa. E, é claro, avaliar se esse processo está funcionando para você. A importância da análise está no fato de poder fazer a tarefa ou parte da tarefa de uma única vez, com foco ou atenção plena, e principalmente sem interrupção. Existem várias técnicas de gestão do tempo que se sustentam nesse conceito: executar uma tarefa sem interrupção. Muitas dessas interrupções são conhecidas como ladrões do tempo. Nesta tela, nós temos alguns exemplos de ladrões do tempo. A interrupção pode ser consequência de fatores externos ou internos. Quanto melhor você conseguir controlar as origens das interrupções, maior será o intervalo de tempo concentrado e focado para a execução contínua da tarefa ou da parte da tarefa, e, consequentemente, maior será a sua produtividade. Encerrando a segunda parte do curso. Antes de prosseguir para a próxima etapa do curso, tente aplicar ou exercitar as dicas desta etapa. A prática pode trazer muitos insights e soluções para as suas necessidades específicas. Lembrando que, caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestão, basta entrar em contato.